Olá, meu nome é Daniel Teixeira, também conhecido como Daniel Garnett. Eu sou artista de rap, também trabalho com rap na educação. O meu mestrado foi sobre a influência do rap na educação de jovens que participam de batalhas de rap. Olá, sou o Kleber Galvão de Siqueira Júnior. Eu sou formado em História pela FEFELESH USP. Também fiz mestrado na Faculdade de Educação da USP. Atualmente sou doutorando na mesma instituição. E eu pesquisei ao longo da iniciação científica, do mestrado e também agora no doutorado, sobre estratégias de ensino de história e cultura da África e dos povos afro-brasileiros, visando principalmente a pedagogia hip-hop proposta por Marco Lemon Hill. A gente pretende apresentar uma dessas estratégias ao longo do curso de hoje. A aula ela é intitulada O Potencial Emancipatório do Rap na Educação, e nós partimos de um projeto FAPESP que nós participamos juntos, intitulado O Ancestral e o Contemporâneo nas Escolas, Reconhecimento e Afirmação de Histórias e Culturas Afro-Brasileiras, um projeto FAPESP coordenado pela professora doutora Mônica do Amaral, na qual nós trabalhamos com professoras da rede municipal em docências compartilhadas, em aulas interdisciplinar de História, Português e Leitura. Nós fizemos bastante trabalho em cima da docência compartilhada. Era um professor, como ele disse, disciplina de História, Literatura, juntando com algum pesquisador da cultura afro, podendo ser do rap, podendo ser da capoeira. No nosso caso, rap, História e Literatura, em cima da docência compartilhada e também em cima do livro How to Rap, onde tem algumas técnicas, algumas não, muitas técnicas de rappers americanos, de como eles compõem, quais são as táticas, as técnicas que eles usam para rimar. Nós também usamos para que os alunos começassem a sair do trabalho da redação comum que eles já têm na escola, para uma redação que eles às vezes até fazem em casa, porém com a mistura com os elementos da escola, com os elementos oficiais, mas também os elementos artísticos, de discos, de outras histórias. Ao longo desse projeto, nós trabalhamos com algumas bases teóricas, principalmente com o livro Batidas, Rimas e Vida Escolar, publicado pelo Marco Lemon Hill aqui no Brasil em 2014. Como o Daniel já mencionou, também nos inspiramos no How to Rap, do Edwards, publicado em 2009. E a nossa base teórica e filosófica está ancorada nos livros Educação e Emancipação, de Theodor Adorno, Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, especialmente nos capítulos 5 e 6, quando ela vai trabalhar a ideia de uma educação emancipatória na perspectiva das mulheres negras afro-americanas, e um artigo do professor Kabengele Munanga, intitulado Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? Dessas bases teóricas, a gente reflete por que trabalhar com propostas de ensino emancipatórias em sala de aula, qual a importância? A ideia é que essas propostas de ensino emancipatórias refletem criticamente sobre o passado, visando a construção de uma sociedade na qual horrores como a escravidão e os campos de concentração nazistas não se repetirão, pois todas as pessoas terão assegurados o seu reconhecimento afetivo, jurídico, social, além de seus direitos políticos e de condições econômicas dignas de sobrevivência em prol de uma vida plena. Então, inspirado aí por esses autores, nós pretendemos apresentar uma estratégia de ensino de história da África emancipatória. Fazendo aqui uma referência e também, por que não uma reverência, que é o professor Munanga, um trecho que ele diz o seguinte: sem construir a sua identidade racial ou étnica, alienada no universo racista brasileiro, o negro não poderá participar do processo de construção da democracia e da identidade nacional plural em pé de igualdade com seus compatriotas de outras ascendências. É a partir daqui que colocamos a questão da importância de ensinar a história da África e do negro na sociedade e na escola brasileira. Essa atividade que nós vamos fazer hoje envolve textos históricos, e envolve música também,
E são pequenos trechos de coisa que nós experimentamos na docência compartilhada e que vocês também encontram no Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola. Lá tem a experiência isolada do Kleber, a experiência isolada da minha atuação na escola e de mais outros vários pesquisadores que estão também presentes no curso. Vale muito a pena conferir lá. Nós vamos trabalhar aqui a escuta e a interpretação da letra Tô na Luta, da rapper Carol Conká, de 2015, e também os estudos históricos da Rainha Ginga. Pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser trabalhado tanto em uma aula, né? Por exemplo, aqui nós vamos fazer bem rápido, mas de repente o professor pode fazer de 50 minutos, mas ele também pode às vezes trabalhar até um bimestre inteiro, se ele isolar a parte do texto, depois a parte da música, depois a parte da construção. E o objetivo final é a construção do rap feito pelos alunos. Então, qual seria a proposta para a aula de hoje? A proposta é que, a partir da escuta e interpretação do rap da Carol Conká, Tô na Luta, na qual ela faz uma valorização das mulheres, sobretudo das mulheres negras brasileiras, né? O refrão dela é bem marcante: tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Então a gente vai partir da interpretação dessa letra para estudar a história da Rainha Ginga de Angola. E, munido dessas informações, das reflexões, nós esperamos que os alunos elaborem um texto síntese, recontando com suas palavras o que eles aprenderam sobre a Rainha Ginga. E apresentaremos a estratégia para vocês, mas já de maneira introdutória. Então partimos da interpretação do rap, da leitura do texto sobre a Rainha Ginga. Daí, os alunos em aula levantam algumas palavras-chave sobre o que eles entenderam, o que eles aprenderam, e será dessas palavras-chave que eles elaborarão os versos síntese, recontando essa história. Então, vamos dar uma olhadinha no rap da Carol agora, para a gente destacar uns trechos. A valentia vem de berço, só agradeço. Sagacidade é o que vale desde o começo. Por isso eu peço força e proteção, bênção não tem preço, cada luta é uma missão. Se quer tentar, pode vir que tem, sem comparação, sem ter palpitação. Quem aguenta não chora, enfrenta a pressão. Planta do pé tá no chão, sangue dos meus ancestrais no coração. Alcançando a vitória com as próprias mãos, alcançando a vitória com as próprias mãos. Se é para vencer, deixa quem sabe fazer. Eu tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Essa é a primeira parte, depois o professor pode reproduzir, pode fazer a leitura junto e destacar a partir daqui algumas palavras, alguns conceitos. Nós costumamos deixar os alunos esgotar primeiro as possibilidades do que eles entenderam e o que a gente achar que faltou, ir ali sugerindo, complementando. E uma complementação que a gente sempre faz em relação a esse rap, na minha visão como rapper, é a questão das camadas, das paredes que tem no rap que vão sendo quebradas. De uma mulher negra homenageando outra mulher negra. Uma mulher da arte homenageando uma mulher do esporte. E na segunda parte, ela fala um pouco da criação dela pela mãe. Então são várias camadas que ganha mais uma quando o Kleber entra com o texto da Rainha Ginga. Isso. Ao longo das discussões, então, que o Daniel está falando sobre camadas, que as interpretações elas vão partindo do contexto dos alunos. Então, as reflexões, elas de início valorizam as mulheres na nossa vida, na nossa comunidade, para aos poucos, aí já introduzindo as aulas de história, os alunos conhecerem outras mulheres, personagens que foram muito importantes tanto para a história do Brasil, como para a história da África e para a história do mundo. E uma dessas mulheres é a Rainha Ginga de Angola, né? E aí, com base no livro da Linda Heywood, publicado em 2019, intitulado Ginga de Angola, a Rainha Guerreira da África, a gente apresenta algumas informações relevantes para que os alunos possam, então, entenderem, conhecerem a rainha e daí elaborarem os seus textos. Apresentando um pouco da Rainha Ginga para a gente,
A Rainha Ginga governou o reino do Indongo. O reino do Indongo fica localizado ali no norte da atual Angola, né, ao sul do Congo. Ela governava no século XVII, entre 1622 e 1663. E a ginga ela é muito importante porque ela é um símbolo de resistência à presença dos europeus, principalmente dos portugueses, em África. Ela manteve a muito custo humano, político, diplomático, militar e econômico a independência do Indongo, resistindo e desafiando 13 governadores portugueses. Além de ser uma líder militar, social e econômica do seu povo, a Rainha Ginga também era uma hábil diplomata, então ela estabelece parcerias com reinos africanos vizinhos, também com a Companhia das Índias Holandesas e até mesmo com o Vaticano. E sobre o reino de Indongo, os governantes do Indongo eram conhecidos como Ingolas, daí o nome do atual país, Angola, né? E a população local, conhecida como Imbundos, né? Ou Ambundos, de acordo com a Linda Heywood. E nessa sociedade, ela era dividida entre monarcas, a família real, os governadores provinciais das várias províncias do reino do Indongo, conhecido como Macotas, os funcionários reais, também as pessoas livres que compunham o reino, né? Os religiosos, os militares, artesãos, comerciantes, sobretudo os agricultores e campesinos que compunham a maior parte da população do Indongo. Além deles, também haviam os servos da terra e os escravos, que em sua maioria eram prisioneiros de guerra. E é justamente nesse ponto que os europeus vão explorar comercialmente, né? Aguçar conflitos locais, problemas internos e externos do reino do Indongo, em busca do quê? Em busca de cativos para comprar, para cada vez mais aumentar esse comércio negreiro. Os primeiros europeus eles vão chegar na região ali no reino do Congo. O reino do Congo era o maior reino local na época, né, em 1483, quando o navegador português Diogo Cão desembarca ali na foz do rio Congo. Após esse desembarque, né, eles vão trazer não apenas novidades e mudanças culturais, como também, principalmente, influências religiosas, que vão desestabilizar um pouco a região, né? A gente pode também acompanhar um pouco desse processo que acontece não bem em Angola, mas ali na região da Costa do Ouro, a partir de um livro do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, uma literatura muito interessante. Ele vai contar um pouco então dessa visão dos povos africanos, dessa desestabilização causada pelos europeus na região. Mais uma informação importante, que vai ter também a ver com a cultura e a formação do Brasil, era a participação dos indongos nas guerras. Para as guerras, as principais armas dos povos indongos eram lanças, flechas envenenadas e machados. E de acordo com Linda Heywood, desde a primeira infância, eles praticavam uma dança rítmica que aumentava a velocidade e a agilidade e possibilitava que se esquivassem das flechas venenosas de seus inimigos. Essa seria talvez uma precursora da capoeira, que nós encontramos muito bem hoje no Brasil. E não só a capoeira tem suas origens ali nessa região do Congo, do Indongo, como também a própria constituição, a configuração dos quilombos que nós vamos encontrar nas Américas, certo? Então, ao longo das aulas de história, o professor pode explorar um pouco mais sobre o reino de Indongo, sobre a importância da Rainha Ginga nessas lutas, trazendo mais informações para os seus alunos. Aqui a gente procurou fazer um breve resuminho para dar continuação na proposta de atividade. A partir do debate, fazendo a relação entre a música e o texto, agora nós vamos sintetizar isso num trabalho em forma de rap. E a gente deixa as relações dos alunos fluir. E depois eu vou mostrar algumas interessantes para vocês. Então, nós trabalhamos bastante com o campo léxico, que é o primeiro trabalho de garimpar as palavras que tem a ver especificamente com o contexto da música ou com o contexto do texto.
e geralmente a gente pede para eles, separem as palavras que você provavelmente não usaria em outra síntese de rap. Você não usaria em outro rap. Qual é a palavra aqui que você pode usar, que talvez seja a sua única oportunidade de usar assim num trabalho? Para pegar mesmo aquelas que são únicas do tema. E daí, vamos falar um pouquinho dos esquemas de rima. Vocês podem colocar, por exemplo, o verso A rimando com A e B com B. Por exemplo, sabão, pão, sabonete, capacete. Ou sabão, capacete, pão, sabonete. E vamos falando das possibilidades. Sabão, capacete, sabonete, pão. Brincando com as diversas possibilidades, de uma forma que eles fiquem até confortável no erro. De tanto vocês esmiuçar as possibilidades da rima, eles começam a perceber que, estando dentro do ritmo, ele pode ser artístico, até estando fora de um padrão que ele já viu. Dependendo da série, né, do ano que o aluno se encontra, dá para falar um pouco das figuras de linguagem, por exemplo. Eu gosto de falar com eles das figuras específicas de palavras que estão muito comuns em batalhas, em raps, por exemplo, metáforas, comparações, perífrases, né? A perífrase é muito legal, que é aquela figura que esconde o assunto até chegar nele, né? Que é uma parte que a gente herdou muito forte da cultura Nagô, que é de esconder o segredo e revelar o segredo só no final, né? Se pegar, me vindo agora, o exemplo do Jesus chorou, né? O que é, clara e salgada, cabe em um olho, pesa 1 tonelada. Então a primeira vez que você ouve, você não sabe o que é, até que ele revela na última linha, Jesus chorou. E eu vou brincando com eles, olha quantas possibilidades a gente tem de contar a mesma coisa e do mesmo fato ser mais ou menos interessante de acordo com as ferramentas que a gente usa. Trocadilhos também, dependendo do ano escolar que eles estão, né? Parônimos, homônimos, alteração das palavras para fazer trocadilhos, mudando prefixo, mudando sufixo, separando, juntando, que tem tudo a ver com o neologismo, né? E coisas que eles fazem brincando o tempo todo, mas eles não associam à escola. É legal que quando você faz com uma turma que acabou de estudar sílaba tônica, figuras de linguagem, neologismo, processo de formação das palavras, eles começam a ter uns insights assim, então é isso que é metáfora, então é isso que é comparação, isso que é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Pô, se tivesse me falado assim, eu já tinha entendido. É mais fácil do que eu pensava. Então a gente começa a trazer essa relação de coisas que eles sabem, mas não sabe que sabe. Às vezes também, dependendo do tamanho, do tempo de trabalho, dá para incorporar a estrutura de narrativa, né? Introdução, desenvolvimento, clímax, resolução. Mas se eles não tiverem ainda nessa fase, dá para falar, em uma estrofe nós vamos ter que ter começo, meio e fim. Do que você quer falar? Falou. Tá, e como que isso termina? Então a gente vai exercitando aí diversas habilidades, né? E fora que o óbvio que nós estamos falando aqui, e não é o tema da aula, que é o intertexto, né? É um rap que tem o texto da Carol em relação à mãe, da Carol em relação ao atleta, aí tem o texto da Rainha Ginga adicionado, e vai nascer um novo texto que é a síntese do rap. A gente faz uma breve introdução sobre o significado do rap, né, que é um acrônimo, ritmo e poesia, né, ou em inglês Rhythm and Poetry. O que é verso, que é basicamente uma linha da poesia. Estrofe, que é um conjunto de versos. Compasso, que é o tempo musical, e a cada 4 tempos musicais, né, 1, 2, 3, 4, é que tem que caber a linha, que é o verso. O que é rima, por exemplo, palavras que combinam no final pela tônica e pelo som. E dentro do que é rima, o que são as rimas perfeitas e imperfeitas, né? As perfeitas que rima tanto na consonantal quanto na vocálica, e a rima imperfeita que rima só na vocálica. Porque no início, às vezes, eles querem usar a rima perfeita e não encontram, porque eles acham que ela tem que ser idêntica ao final. E aí isso é uma coisa que liberta bastante a criatividade deles.
Bom, então, após essas aulas então de história e de português também, então aulas sobre a estrutura da composição de versos e as aulas de história para termos o conteúdo que os versos irão abordar, a gente pede para os alunos levantarem palavras-chave, que é o que o Daniel comenta, que é a estratégia de levantar o campo léxico do que a gente está estudando. A partir dessa atividade, nós levantamos algumas palavras-chave, como rainha, estratégica, façanha, lança, emancipação, flecha, guerreira, resistência, inteligência, lança, dança, agilidade, identidade, ginga, um jogo de palavra aqui com o gingado, certo? E só fazendo um adendo, o Kleber começou pela ordem que elas surgiram e depois elas foram organizadas pela ordem já das quais rimavam com as quais, para depois criar o resto. E aqui nós temos alguns versos de exemplo elaborados por alunos nossos, alunos do Daniel, na verdade. Um exemplo de rima perfeita é: buscando sua emancipação, expandindo, se construindo, em força, inteligência, deixando para trás as correntes da violência. A rainha Ginga, soberana, símbolo de resistência. Rainha Ginga, guerreira do nosso povo, dona de toda a nossa ginga, sua história nos traz renovo. Sua estratégia era afiada como ponta de lança, defendeu o seu povo, nobre guerreira de Luanda. E um outro verso para fechar. Veja só na minha escola, olha só quem diria, história de Angola era isso que eu queria. Saber da rainha Ginga, uma nobre guerreira, importante e ancestral da cultura brasileira. Lá no reino do Indongo, muito perto ali do Congo, português navegador, que queria ser senhor, não se engraça, não se mete, porque no século XVII teria consciência que ali a resistência, a sabedoria, a resiliência pela história ecoaria, e com a rainha Ginga, Angola resistiria. Esses são alguns exemplos que fecham a nossa proposta de atividade de ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, a partir da música da Carol Conká, Tô na Luta, e da história da rainha Ginga de Angola. E nós temos as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado. Obrigado.